Muito além do campo. A preparação de qualquer time para um jogo não se restringe às 4 linhas. Os treinos são a parte principal, mas sem alguns outros detalhes a coisa pode desandar. Quando o jogo é fora de casa, por exemplo, a logística de viagem tem que ser muito bem pensada para que o desgaste dos atletas seja o menor possível com a viagem. No caso desse jogo contra o Corinthians ainda tem a questão do horário. A bola rola às 11 da manhã. Por isso que o Ceará passou essa semana todinha trabalhando sempre pela manhã. Já para entrar literalmente no clima do jogo. O sol forte, a hora de comer, café da manhã e almoço, hora para acordar, descansar, enfim, tudo conta. Tudo é estratégia. Muita gente não gosta, né? Mas para mim não vejo problema nenhum, né? Até porque a gente treina de manhã, né? Mas o treino começa um pouco mais cedo e nesse horário da partida você já está terminando o treino. Então eu creio que a gente trabalhou bem essa semana, né? Costurando pela manhã, né? Então eu creio que para nós não vai ter problema não. O Ceará viaja agora à tarde para São Paulo. Amanhã treina no CT do Palmeiras. O time já enfrentou o Corinthians em São Paulo esse ano e venceu 1-0. Mesmo com a vitória naquele jogo, o time foi eliminado da Copa do Brasil. Mas sábado não tem essa de eliminação e repetir um 1-0 seria um resultado gigante, sobretudo por conta das 3 últimas derrotas. Creio que não muda não, a gente está trabalhando tranquilo, né? Como eu falei, bem leve, né? O professor passa apenas confiança para os jogadores, né? E ele sabe, ele confia nos jogadores que ele tem, então ele sabe que a gente pode ir lá e conquistar a vitória. Outro detalhe a favor do Ceará é o retrospecto dos últimos anos em São Paulo. O Ceará não perde para o Corinthians lá desde 2008. Nos últimos 4 jogos, 3 empates e 1 vitória, a da Copa do Brasil, que já citei aqui. O Ceará, nesse momento, está com 20 pontos, 6 a mais que a Chapecoense, primeiro time do Z4, e há apenas 1 ponto do Fortaleza, o último na zona da Sul-Americana. Para voltar para esse grupo, o Ceará precisa vencer. E para vencer precisa fazer gol, óbvio. O que não acontece desde a goleada para cima da Chapecoense, a última vez que o time venceu. E detalhe, o Corinthians tem a melhor defesa do campeonato. Só levou 9 gols. Números, retrospecto, planejamento, dados do adversário. A preparação para um jogo vai muito além do campo. Mas tudo se decide lá dentro, né? Sim. Agora, 9 gols em 17 jogos é uma marca absurda, né? É uma consistência defensiva, é uma forma de trabalho. Tanto é que o Corinthians, mesmo quando pega adversários, às vezes de defesas muito frágeis, não costuma marcar tantos gols, né? É uma ideia, assim, é difícil, é raro acontecer o que o Corinthians fez contra o Fortaleza, por exemplo, dele marcar 3 gols num jogo só, como aconteceu naquela partida, né? Então mostra que o Ceará, que é um time que tem dificuldades na criação, né, de finalização, ele até evolui às vezes bem até intermediário adversário, mas tem dificuldade de infiltração, de profundidade, precisa ser um time ainda mais agudo, ainda mais objetivo. Claro, na hora de tentar uma finalização, vai depender demais, como a gente já sabe, do Thiago Galhardo, que é o jogador mais objetivo desse time, mais perigoso. A volta do Lima, mesmo que o Lima não tenha vindo de um bom jogo contra o Flamengo, ganha um poder de improviso, ganha um cara do contra um, de quebrar uma linha adversária, que contra um time tão bem postado defensivamente falando como é o Corinthians, é fundamental. Se você não tiver esse cara que sai pelo menos do primeiro marcador, que abre espaço, você não vai conseguir agredir o Corinthians, essa que é a grande verdade. Torcer pra ele voltar bem, e a volta do Ricardinho, que é tão questionado, mas quando ele tá fora a gente vê a diferença que é a saída de bola do Ceará. Pena a lesão do Luiz Otávio, que seria um retorno importante pro Ceará. E o Leandro Carvalho, eu vou colocar assim, um belo ponto de interrogação. O Ceará tem um problema sério naquela função, porque quando o Leandro joga, todo mundo pede o Matheus. Quando o Matheus joga, a gente vê que o Leandro ainda entrega um pouco mais do que o Matheus, mesmo estando em má fase. Então, precisa-se entrar no ritmo do campeonato. Eu acho que é muito isso. Jogadores que têm alguns brilharecos, mas não entraram no ritmo de competição e precisam entrar o quanto antes. Para o Ceará aproveitar esse momento que a galera lá de baixo também não está pontuando, para desgarrar logo.